Olá, tudo bem? Bom dia! Dá para viver em Portugal com um salário mínimo? Será que dá? Este tema surgiu depois de uma seguidora me perguntar quanto dinheirinho é preciso para viver confortavelmente em Portugal. Neste momento está a acontecer assim uma onda de imigrantes que querem vir para Portugal. É assim, em relação a vistos e essas coisas assim, eu não sei responder. Eu só sei que se tiver um contrato de trabalho pode ficar cá em Portugal, o resto não sei. Mas, então, partindo do princípio, eu quero ir viver para Portugal. O que é que eu vou pensar primeiro? Onde eu vou morar? Isto é tudo muito relativo, isto depende muito do estilo de cada um. Para começar, o ordenado mínimo cá em Portugal, neste momento, ronda os 600 euros. Por isso podem contar com 600 euros de salário mínimo. E a primeira coisa que eu penso é onde vou morar. Cidade grande, cidade pequena, aldeia. A princípio, onde eu quero morar. Se vocês pensam morar então na capital, em Lisboa, podem contar que é a parte do país mais cara. Só no aluguer de um apartamento pequenino, talvez com um quarto, vocês vão precisar pelo menos de 800 a 1000 euros, só no aluguer. Portanto, se nós temos só o salário mínimo, está fora de questão. 600 euros não dá nem para pagar a renda. Agora, numa cidade pequena, como Amarante, por exemplo, já conseguem alugar um apartamento por 300 euros, 350, 400. Agora, recuando mais um pouco, saindo da cidade pequena e ir para os arredores, aldeias, por exemplo, já conseguem alugar uma casa por 150 euros. Portanto, 150 euros para o aluguer da casa, até 600 euros ainda fica o dinheirinho. Se é uma pessoa só, portanto, 150 euros na casa, depois fica com tudo o resto para pagar o resto das despesas. Vai precisar de pagar água, vai precisar de pagar luz, comida e mesmo assim ainda é capaz de sobrar qualquer coisinha. Agora, se for uma família de 4 pessoas, por exemplo, e viver nessa mesma casa com 150 euros de aluguer, e se tiver os dois a trabalhar, 2 salários mínimos, faz 1200 euros. Portanto, a coisa já se equilibra mais. Portanto, viver num meio pequeno com 1200 euros não é a mesma coisa do que viver na cidade grande com 1200 euros. Aí vocês é que têm que ver se preferem viver na cidade grande apertadinhos, 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 ou assim na aldeia, no meio mais pequeno e mais folgados. Viver no meio pequeno tem vantagens e tem desvantagens. Por exemplo, na cidade grande tem transportes públicos para todo lado a toda a hora. Nos meios pequenos, nas aldeias, não tem. Tem alguns transportes públicos ainda, mas muito poucos. Por isso vão precisar de um carro para se deslocarem para o trabalho. Vocês aqui já conseguem comprar um carro a partir de 1500, 2000, 2500 euros, conseguem comprar um carro. E vocês perguntam, e os filhos e a escola? Portanto, se vocês colocarem os filhos na escola pública, eles têm direito ao transporte, têm o passe grátis. O governo agora anunciou que até ao 12º ano todas as crianças têm direito aos livros. Isso é ótimo, terem direito aos livros, porque só em livros para cada criança são em média de 300 a 400 euros a partir do 5º ano. Por isso é uma boa poupança aqui para os pais, para o nosso bolso. As nossas crianças almoçam na escola e aqui vai depender do escalão que os nossos filhos têm. Há 3 tipos de escalão. Há o escalão A, o escalão B e o escalão C. O escalão das crianças é atribuído conforme o rendimento dos pais. As crianças que têm o escalão A não pagam nada na refeição da escola. As que têm o escalão B pagam metade. E as que têm o escalão C pagam a refeição por inteiro. Mas a refeição custa 1,43 € neste momento.
Outra coisa que as crianças têm direito são cheques dentista. No meu tempo, quando eu era criança, ia lá ao dentista? Não, por isso é que eu tenho assim os dentes tortos. Mas as crianças agora têm direito a 3 cheques dentista. Cada cheque dentista dá direito a 2 consultas. O primeiro cheque é dado aos 6 anos, se não estou enganada. O segundo é entre os 9 e os 10. E o terceiro é entre os 12 e os 13 anos. É uma grande ajuda. Aqui eu não sei dizer se os cheques dentista são para todas as crianças ou se também tem a ver com o escalão, mas eu penso que não. Penso que não. A minha experiência é com os meus filhos. Essa seguidora também perguntou onde se pode trabalhar, onde pode procurar empregos, que tipo de empregos, empresas há por aqui. Aqui na zona de Amarante há algumas empresas, algumas fábricas, poucas. Há bastante emprego na construção civil, há restaurantes, há alguns supermercados onde pode tentar arranjar um emprego. Agora, se tiver uma especialidade como cozinheiro, como carpinteiro, pinceleiro, eletricista, enfermeiro, Portugal neste momento está com falta de enfermeiros, principalmente no interior. Todos querem trabalhar nos hospitais grandes, nas grandes cidades e esquecem-se do interior, que também há gente. Outro sítio que fala muitas vezes que tem problemas, que tem dificuldades em arranjar pessoas para trabalhar é no Alentejo. São empregos assim temporários para apanhar batatas, morangos, maçãs, pera, a época das frutas. Têm dificuldade em arranjar pessoas para trabalharem lá. Mas se vocês vierem para cá e não tiverem medo de trabalhar, não tiverem medo de arregaçar as mangas, vão arranjar trabalho, com certeza, não tenham dúvida. Para quem vem de fora, às vezes tem dificuldade em escolher a zona do país, para onde vão morar, essas coisas. Uma zona linda, a meu ver, claro, na minha opinião, é a cidade de Aveiro. Aveiro tem tudo. Tem rio, tem praia, é linda, ela vive muito do turismo, não é propriamente uma cidade baratinha, mas nada se compara com a cidade de Lisboa. Vocês em Aveiro conseguem alugar um apartamento por 500 euros e em Lisboa precisam pelo menos de 1000. Por isso, isto são tudo opções, isso depende da escolha de cada um. Mas, na minha opinião, é sempre muito melhor optar, pelo menos no início, por meios pequenos. É sempre mais fácil, é mais barato, é mais acessível e depois vocês têm sempre a oportunidade de verem conforme as coisas forem evoluindo, conforme for o vosso salário. Aí sim vocês podem começar a procurar outras coisas. Portugal é muito pequenino. Porque o nosso pensamento a princípio é: ai, mas eu estou longe de tudo, não tenho cinema, não tenho praia, não tenho shopping. 1 hora! Amarante ao Porto é 1 hora. 1 hora eu tenho isso tudo. Tenho praia, tenho shopping, tenho cinema. Cinema tenho mais perto, mas pronto. Por isso, 1 hora nós estamos pertinho de tudo. Portanto, voltando à pergunta do início, dá para viver em Portugal com um salário mínimo? Na minha opinião, dá sim para viver. Claro que isto depende muito de cada um. Depende dos hábitos que nós temos, depende dos gostos, depende dos luxos que nós queremos. Isto é muito relativo. Mas que é possível viver? Sim, é possível. E vocês podem pensar, mas pobre com salário mínimo não vai realizar os seus sonhos. Mentira! Vai realizar sim, pode demorar um pouco mais, sim, vai demorar um pouco mais. Mas aí também depende muito que sonho é que eu quero. Um avião privado, um helicóptero, uma ilha. Temos que ser realistas, colocar os pés bem assentes na terra. Para comprar um avião privado não é assim ainda para qualquer um. Portanto, sim, basta nós termos cabecinha, juntarmos o dinheiro aos pouquinhos e a gente consegue tudo o que quer. Acho que já disse aquilo que tinha em mente, mais ou menos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer, deixem em baixo que eu souber respondo.
e espero que tenha ajudado alguém. Muito obrigada por estarem aí e então vimos no próximo vídeo. Tchau!